Um pouco sobre a sua curiosidade sincera, por que você acha que isso é importante? Por que você acha que falar sobre julgo desigual é importante? Boa noite, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente e a ideia de hoje é responder alguns questionamentos que a Ana tem. Na verdade, a gente costuma ler bastante a Bíblia e por um acaso surgiu esse tema e ela achou interessante tratar disso nesse canal com vocês. Por que, Ana, que você acha, sinceramente, importante esse tema? Sim, na verdade, sejam bem-vindos, né? Se você chegou até esse vídeo, com certeza não foi à toa, então fique até o final, que o vídeo vai trazer muitas direções, vai falar ao seu coração. Essa ideia surgiu de quando nós estávamos conversando e falando, né, sobre nosso relacionamento, né? Eu diria que o nosso coração, ele bate na mesma frequência. Nós estamos casados há 6 meses e nós temos essa conexão, né? De estarmos na mesma sintonia. Glória a Deus por isso. Eu chamei a atenção dele sobre a importância, né? Desse equilíbrio, dessa conexão. E o quanto isso é importante, né? De ser analisado e avaliado. Quando se está em um namoro, né? Quando se está em um noivado. Para a glória de Deus, nós realmente temos mais afinidade do que divergência. E isso diz muito respeito a quem nós somos em Deus, né? Em Cristo. E, de fato, o julgo desigual, ele seria um problema enorme que nós certamente estaríamos enfrentando. Mas eu concordo que é algo relevante, importante e deve ser considerado antes, inclusive, do namoro, né? Durante o namoro. E porque se a gente perceber que há esse julgo desigual apenas após o casamento, é gigantesco o problema e um vai carregar esse problema pelo outro, né? E vai ser difícil. Sim. E aí, eu ainda há pouco conversando com ele, antes da gente gravar o vídeo de manhã, eu falei com ele e ele estava me explicando, né, a origem do termo, né, julgo desigual. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essa origem, né, do termo na Bíblia, na palavra. Sim, o apóstolo Paulo trata disso, né, na segunda carta aos Coríntios, e 6, salvo engano. E em Deuteronômio, Deus também trata disso com o seu povo no capítulo 7. Interessante que os termos do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, diz que a gente não deveria nos colocar aprisionado em julgo desigual com os infiéis. Se a gente for fazer uma pesquisa rápida, a gente vai perceber que o julgo desigual, na verdade o julgo é uma estrutura de madeira que liga ou que ligava os animais que carregavam o carro de boi, para ser mais claro. Então era geralmente utilizado na agricultura. Geralmente esse carro de boi poderia ser utilizado para arar a terra. Arar a terra é o mesmo que ferir a terra, deixando ela fofa, para que as pessoas que viessem trabalhar depois, né, utilizassem essa terra já mexida, arada, já fofa, para então fazer a cova, lançar as sementes, plantar, regar, cultivar, etc. Então, quando o apóstolo Paulo cita isso para que a gente não se colocar, né, em julgo desigual com os infiéis, ele está antevendo ou alertando para um futuro problema. Por outro lado, em Deuteronômio, quando Deus trata do assunto no capítulo 7, ele fala que não é bom, não recomenda que o seu povo se misture com povos de outras nações que tivessem outros deuses, justamente para que não houvesse essa mistura e que o povo de Deus não fosse contaminado por ídolos, né? E carrega justamente essa mesma ideia. Tá. E assim, esse julgo desigual que apontado pelo apóstolo Paulo, né? Ele só se aplica ao espiritual ou também se aplica para outras áreas da vida, tipo financeiro, idade, cultural, intelectual, essas coisas. A gente estava até conversando sobre isso. Inclusive, quando surgiu o tempo, essa oportunidade de falar, foi sobre as diferenças, né? Sobre as nossas diferenças. Sim, eu entendi a sua pergunta. É super interessante porque, primeiro, é importante que se diga que o apóstolo Paulo ele é muito específico, ele não trata de outras questões. Ele, inclusive, cita que não há relação entre luz e trevas, entre justiça e injustiça. Ele está falando, então, do ponto de vista espiritual. Sim. Né? Mas a sua pergunta é pertinente, porque claro que vai existir um julgo desigual em outras matérias. Né? Não é difícil que a gente encontre casais que carregam uma cultura diferenciada, né? São intelectualmente diferentes,
E também economicamente, né? Algum membro vem de uma família estruturada, outro nem tanto. Então é natural que essa desigualdade também ocorra nessas áreas. Falar disso como um jugo é até acertado, desde que a gente não considere que isso tem necessariamente uma natureza espiritual. Mas não que isso não seja um problema. Evidentemente a gente precisa superar esses problemas Sim. com maturidade e com várias outras questões para poder suportar essas diferenças no casamento. O quanto menos diferença a gente tiver, né, no casamento, melhor será. Porque, de uma forma ou de outra, no casamento a gente vai descobrir as nossas diferenças, a partir do momento que a gente passa a dividir a casa, a cama e todo dia. Sim. Mas olha, não sei se você me entendeu, eu vou tentar ser mais claro. Há sim julgo desigual em outras matérias, cultura, finanças, família, do ponto de vista de ser estruturado ou não. Isso tudo é importante que se leve em consideração, mas isso tudo deve ser considerado durante o namoro. Sim. Né? É durante o namoro que eu vou levar em consideração também essas questões. Tudo tem que ser colocado ali, né? Ou descoberto. Durante o namoro eu vou saber quem você é, de onde você é, qual é a sua relação com a sua mãe, com seus irmãos. Sim. Se você tem uma estabilidade financeira, emocional, psicológica, afetiva e especialmente, sobretudo, espiritual, que é o que o apóstolo Paulo cita. Exatamente. E quando se está mais alinhado ali no espiritual, né, fica de uma certa forma mais tranquilo, né, entre aspas, de desenrolar as outras coisas, né? Porque quando sempre volta pro espiritual, né? Porque quando a gente tá ali no mesmo impulso, na mesma sintonia, tipo, os dois ali, não, vamos orar, vamos jejuar, vamos e tal, dá gás, né? Isso tudo é como se fosse realmente um óleo ali pra engrenagem, né, do casamento, vamos supor, que fosse ali um motor que precisa, né, de um óleo específico, e acredito que a oração, o jejum, a entrega, a palavra, o espiritual, ele é a chave, a base, né, para todas as coisas andares. Por isso que eu trago essa resistência, esse alerta, né, para que nesse tempo, nesse período do namoro, do noivado, seja conversado e seja, na verdade, investigado. E a gente estava até conversando ainda há pouco, que esse período do namoro, do noivado, ele é como se fosse um processo seletivo. Como se fosse uma entrevista de emprego, né? Que tem empresas que fazem várias, quando aquelas vagas assim, etapas, né? Aquelas vagas assim bem concorridas, várias etapas, bem acirradas, etapa 1, etapa 2, depois vai pra prática e tal. E o namoro, o noivado, ele é justamente esse processo de seleção, porque entenda, né? Deveria ser, né? A nossa segunda maior escolha, né? Depois de aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, eu acredito que o casamento é a nossa decisão mais importante. Então tem que haver um processo minucioso, né? Essa questão espiritual mesmo, principalmente. E lógico, todas as outras questões naturais, elas são sim importantes e necessárias. Mas o que eu olhei, na verdade, e mesmo a gente olhando, se conhecendo, ainda assim não é o suficiente. Por isso tem que ter muita cautela, tem que ter muito, realmente, os olhos voltados, né, para essa questão do processo seletivo. E aí, assim, na sua opinião, esse processo seletivo aí que eu acabei de falar, citar, né, ele deve ficar a cargo de quem, digamos assim? Quando eu tava conversando com o Nelson, quando a gente tava se conhecendo, ele fazia tudo quanto é tipo de pergunta. Nossa, eu era interrogado, tudo quanto era jeito. E eu gostava, né? Porque na verdade é legal, é muito legal. Sabe que aquela pessoa quer te conhecer, né? Lógico, com muito respeito, tá, gente? A gente conversava e ele realmente perguntava, ele realmente levou a sério essa questão da seleção. Eu também. Mas a minha pergunta pra você como é que é conduzido isso aí, na sua opinião, assim? Quem é que deve avaliar, levar em consideração, né? Julgar esse processo? A competência para avaliar essas respostas e conduzir esse processo seletivo, com certeza a decisão final deve ser dada pelo maior interessado, ou seja, a pessoa que vai escolher, né? Mas às vezes, a depender das perguntas e das respostas, a pessoa que está nesse lugar de escolha não tem a devida maturidade ou não detém conhecimento suficiente da matéria para poder se posicionar. Eu, por exemplo, eu posso dizer, e inclusive eu falo isso com os meus filhos, né, de que quando eles estiverem na idade de namorar para casar, eu com certeza vou me colocar na condição de assessor técnico.
Até porque eu quero o melhor e o bem dos meus filhos, né? E eles não têm a maturidade que eu tenho de vida e nem de conhecimento secular para poder ajudá-los. Sim. Então, com certeza, a pessoa responsável, a pessoa que está pretendendo no processo de namoro ou de casamento é quem vai decidir. Mas eu recomendaria uma assessoria, ou seja, procurar uma orientação por parte dos pais, dos pastores, alguém da confiança e que seja de Deus. Porque uma orientação vinda de uma pessoa errada, com certeza não vai ser interessante. Com certeza. Concordo, viu? E aí fica assim essa curiosidade, né? Por que Deus ele orienta os seus filhos em relação a isso, né? O que você diria? Qual a sua visão, né? Como filho, por que o seu pai, Deus, nos orienta sobre isso? É algo pessoal, né? A gente está falando de uma decisão que cabe a um indivíduo e Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador, resolve descer a minúcias e orientar o povo dele, né? A nação escolhida, sacerdócio real, a se comportar. Isso é extraordinário. É extraordinário. Mas isso é prova de amor. Prova de amor. Prova de amor, prova de cuidado. Né? Se o nosso Deus conhece toda a história e a nossa, né? Inclusive as nossas escolhas, ele coloca diante de nós algumas opções, mas ele sugere. Foi assim que ele fez, né? Lá no passado em relação aos filhos de Adão. Foi assim que Deus fez em relação a Caim, né? Sim. Ele colocou opção, falou, olha, eis diante de ti, né? Escolha, pois, o bem. Então é mais ou menos nesse sentido que Deus faz conosco, Ele nos orienta por amor. Ele indica o que nós devemos fazer e onde nós devemos procurar. Então isso é cuidado, é amor, é proteção. Longe de querer violar o nosso direito de escolha, longe dele querer impedir que a gente tenha as nossas próprias experiências, porque Ele nunca fez. Não é do perfil do Senhor, não é da moral e nem do seu histórico tomar as decisões por nós. Ele apenas nos sugere, nos indica, nos mostra qual seria a melhor opção, qual seria o ideal para a gente fazer. Isso porque Deus sabe que o inimigo, um dos principais objetivos dele é destruir a família, em todos os sentidos. Ele não só quer destruir uma família cristã, nos termos da Bíblia, como ele quer impedir que ela se constitua. E há várias formas disso acontecer. O ideal é impedir que ela se constitua, mas se porventura ela for criada nos termos da Bíblia, aí ele quer que ela se destrua. E para isso ele vai utilizar todas as ferramentas. Por exemplo, se o filho do Senhor, se o homem de Deus, a mulher de Deus, tiver feito uma má escolha, mesmo considerando aquilo que o Senhor orienta, né, mesmo que ele não considere aquilo que o Senhor orienta, o inimigo ele vai utilizar, né, dessas ferramentas, da escolha, do julgo desigual, para fragilizar o casamento, a instituição, nos termos bíblicos criadas por Deus. Então, é por amor, é por cuidado, é por proteção, jamais por imposição. O Senhor não nos impõe nem a nos casar, nem tampouco a escolher um cônjuge, Ele apenas nos orienta. Além disso, se porventura o homem ou a mulher não levar em consideração a orientação bíblica, com certeza o lar vai ser tomado por discussões, confusões, divisão, discórdia, fruto, é claro, de uma relação desarmoniosa, de um jugo desigual. Isso. Aí entra o jugo desigual, né? Porque, na verdade, quando existe esse jugo desigual, que é espiritualmente falando, claro, né, vem todas essas questões que acarretam. Exatamente. Então, é como se fosse ali, as pessoas elas não olham pro centro, né? Que é ali Jesus. Então, elas olham para circunstâncias. E aí, automaticamente, isso vai gerando, né? No meio, né? Satanás vai começando a tumultuar o ambiente, né? Sabe por quê? Vou lhe explicar. Se o Senhor considera a gente procurar alguém, né, que professe a mesma fé, alguém que anda alinhado com os princípios e com a palavra de Deus, é porque Ele quer evitar justamente durante o casamento choque de valores, diferença na criação de filhos, dificuldade sobre congregar, divergência de fé. Isso tudo, em médio e longo prazo, se torna incompatível. Por mais que a gente esteja falando de alguém maduro e experiente na fé e em Deus. Porque a gente estaria falando, mutatis mutandis, de
alguém forte o suficiente para carregar o seu lado do jugo, enquanto o seu parceiro, o seu colega, que deveria estar andando paralelamente igual, está frágil, está doente, está manco ou cego. É impossível que você consiga, por muito tempo, carregar esse jugo ou exercer a função da maneira como o Senhor queria, da maneira como o Senhor espera. Justamente porque o teu parceiro de vida não está nas mesmas condições que você. Sim. E aí tem aquele velho ditado, né, que fala, aí tu tem que pagar o preço, né? Tu não vai pedir arrego. Aí tu vai pagar o preço aqui, ó, no joelho. Quem tiver mais forte, vai pro joelho, vai colocar a cara no pó e lutar, né, pelo casamento, porque aquela pessoa, para que você consiga resgatar que o mais forte possa resgatar aquele que tá mais fraco, né? E isso tudo é importante, né? Alinhar, né? Antes do casamento. Isso é um alerta, né? Verdade. Isso é um alerta para que a gente consiga, né? Fazer uma escolha acertada, uma escolha de uma pessoa. Ninguém é perfeito, né? Mas aquela pessoa que possa caminhar junto contigo, que você chame e aquela pessoa entenda o propósito. Eu inclusive, tava falando com o Nelson sobre isso. Nossa, como é bom, né? A gente conseguir falar a mesma língua, né? A gente conseguir se conectar, né? Com tudo da graça, glória a Deus, e a gente tá sabendo que a gente tá fazendo aquilo ali com propósito, que não é fácil, não, aquilo que o Senhor nos chamou não é fácil, eu acredito que nem começou ainda, né? Nós somos ainda um bebê aqui no casamento, iniciando, mas assim, a gente não tem nem noção do que o Senhor tem pra gente. A gente tem uma família, né, linda. Eu tinha um filho, ele tinha 3, e juntou tudo, nós somos 6. Olha só, eu diria, Ana, que se a gente puder evitar esse problema que decorre do jugo desigual, é muito melhor, porque o casamento em si já carrega muitos desafios. Muitos desafios. Veja você que nós professamos a mesma fé, temos uma idade compatível, né? Viemos de uma família relativamente estruturada, mas o que sobeja são desafios. A gente tem muitos desafios. Imagina então se a gente tivesse partido do jugo desigual. O problema se agigantaria. Então a gente está dizendo isso para vocês, como recém-casados, do que existe. E a gente sabe que na medida em que o tempo passa, os desafios podem até serem concluídos, mas outros surgirão. E assim é a vida de um casal cristão, né? Glória a Deus porque o Senhor esteve e sempre estará conosco. Mas é importante que, se você puder evitar esse tipo de problema que o jugo desigual carrega, eu recomendaria, como quem está vivendo uma experiência de casamento recente e mesmo tendo uma vida pretérita em Deus, né, vindo de uma família cristã. Tem mais alguma pergunta, Marilene? Só um último ponto para comentar, porque na verdade esses tópicos aqui, quem fez a maioria foi o Nelson. Eu tive algumas ideias, mas ele anotou aqui tudo bonitinho, né? Ele falou que, interessante, eu não tinha visto, ele colocou sobre a visão do mundo incompatíveis, né? Que é servir a Deus, criar filhos, orar, congregar, santificar. Com o tempo, o coração, ele se cansa e a fé é enfraquecida. E é isso mesmo, muito interessante, né? Tudo isso, né? Se existir, né? Se tiver esse jugo desigual, se o casal não estiver batendo ali se não estiver andando na mesma frequência, na mesma linhagem, isso cansa, né? E infelizmente existem muitos casamentos que estão, né, fadados ao fracasso nesse sentido, né? Mas nós temos um Deus e para Deus nada é impossível. Por isso existem muitas mulheres, muitos homens de Deus lutando, né, pelos seus casamentos. E glória a Deus por isso, porque o Senhor, ele é capaz de restaurar, de reconstruir todas as coisas. Mas esse é um ponto muito interessante, que você que está assistindo esse vídeo, né, está aí na oportunidade de poder escolher, né? Estar no azeite, né? Você que está solteiro, que está conversando, está namorando, você está numa fase preciosa da vida. Então, se você chegou nesse vídeo, saiba que foi um grande presente. E você tem toda a oportunidade, né, de parar e de refletir que se essa pessoa que você está conversando realmente ela serve a Deus. Se ela tem filhos, se você tem filhos, vale a pena conversar, conhecer sobre a personalidade dos filhos, conversar mesmo, né, sobre os detalhes, é muito importante perguntar, né, sobre orar mesmo, orar no namoro, no noivado e depois do casamento continuar, sobre congregar, sobre todas essas coisas é importante, né, porque senão, como diz aqui, com o tempo, o coração, ele cansa, né, e a fé, ela vai se enfraquecendo, não é isso que a gente quer, né. Eu diria que é importantíssimo levar em consideração que a Bíblia ensina sobre o jugo desigual, que a gente deve minimizar todo tipo de problema que se avizinha, e o jugo desigual é um deles, né?
solteiros ou os divorciados, seja lá qual seja a sua situação jurídica civil, é importante que antes de se iniciar um novo relacionamento, você se cerque de toda a segurança, consulte ao Senhor, conheça tudo que você puder da pessoa que você está conversando, de preferência conheça a família da pessoa também, né? Procure saber tirar dela as informações que ela não daria normalmente, questionando e perguntando sobre aquilo que para ti é uma dificuldade. Né? Se eu tenho uma dificuldade, se eu sei que eu tenho minha dificuldade espiritual, a parte que mais me causa tentação, eu tenho que saber, sem contar isso para minha futura esposa, qual é, eu preciso saber o que ela pensa sobre esse ponto. Porque se eu estou buscando no Senhor alguém que me leve mais para perto dele, certamente o Senhor não vai me trazer alguém que ama as minhas dificuldades, que age com naturalidade diante daquilo que me distancia de Deus. Então, esse é o tipo de ferramenta que a gente deve procurar, né? A maior quantidade de informação possível sobre o nosso cônjuge e levar em consideração a fé, levar em consideração a família, a estrutura financeira e tudo mais. Mas além disso, além dessas questões cultura, que envolvem cultura, né, finanças e mais questões sociais, a gente deve colocar acima de tudo a questão espiritual. Porque é isso que importa. As questões espirituais são eternas e nos conduzem a Deus. É isso, essas são minhas palavras. Amém, amém. Glória a Deus, né? E é isso, gente, a gente tinha pra acrescentar aí, pra conversar com vocês. Nós esperamos que esse vídeo tenha te edificado, se você ficou até o final. E quiser deixar aqui nos comentários sugestões de outros temas. Especialmente como interesse de pessoas solteiras ou que estão no processo de afirmação de relacionamento, né? Que tipo de questões vocês gostariam de que falássemos? E que nós temos também como desafios, né? Pós-casamento. Sim. E esperamos vocês no próximo vídeo. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.